Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 8 e 9. A promessa de Deus não é tardia. Deus vai vir quando Ele achar que deve vir. E está perto isso, meu querido. Essa é a palavra de Deus. O tempo para Deus não é o que importa. O que importa para Deus é a sua salvação, a minha salvação. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e nós temos um privilégio muito grande de estarmos aqui todos os dias abrindo a programação da manhã, a grade da manhã da sua TV Novo Tempo. Cada vez a gente sabe de mais notícias, mais emissoras de rádio surgindo, mais possibilidades de TVs locais, emissoras locais. E as mídias sociais, então, a gente nem sabe aonde chega, não é? Nosso objetivo é pregar em português e espanhol para todo mundo. E há espaço em todo mundo, porque há brasileiros, portugueses, cabo-verdianos, angolanos, um abraço para Angola, hein? Moçambicanos, São Tomé e Príncipe, Macau e tantos outros lugares, Timor, né? Timor-Leste e tantos outros lugares falam português aí no mundo, estão espalhados em colônias aí, em Luxemburgo há um grande número de pessoas que falam português e espanhol, então, em vários países espalhados aí por todo mundo. Mas que Deus abençoe você. Estamos no NT Play também, mandamos um abraço para você que está aí nos acompanhando e para você que está no YouTube. Olha, um abraço especial aqui para você que nos acompanha. Eu quero me lembrar aqui do Francisco Lopes, de Goiânia. Um grande abraço para Goiânia. Gosto demais dessa cidade, gosto do calor, eu gosto muito do calor, né? E gosto muito dessa cidade hospitaleira maravilhosa, um pão de queijo espetacular, comida goiana, eu gosto demais da comida goiana, demais da conta, é o outro que diz lá, mas o goiano também fala isso. Então um abraço para você que está com a gente no canal Reavivados por Sua Palavra no YouTube, está aqui o canal, se inscreva lá. Copie o link, mande para os seus amigos. Importante, importantíssimo isso. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 43. O capítulo 43 termina onde começa. E aqui um fato muito importante. Aquela construção toda, os detalhes, as medidas, as peças pintadas, nada disso teria sentido se Deus não estivesse ali. Então o profeta olha para o lado do Oriente, para o leste. Inclusive, a escada do altar de sacrifício está virada para o oeste, né? para o leste, digo melhor, para o Oriente. Quando você olha para ali, o Senhor vem do Oriente e Ele vem para encher o templo e o profeta se ajoelha, se prostra diante dele, ouve uma voz. O interior do templo se enche com a presença e a glória de Deus. Em nossa vida nada tem sentido se Deus não estiver conosco. Se Deus não estiver conosco, nos orientando no casamento, nos negócios, em tudo, no namoro, nos estudos, até na vida cristã, né? E é lógico, parece uma coisa tão óbvia, mas há muitas pessoas que excluem Deus da vida cristã, que é absurdo. Por quê? Porque elas fazem do jeito delas. É o meu jeito, não é o jeito de Deus aqui, não. Aqui ele diz assim, tudo é do meu jeito. À medida que tudo é do meu jeito, eu tenho padrões para você, olhe para mim. E Deus enche o templo, não é? E há uma ordem, olha, por favor, vá lá, Ezequiel, e conte para o povo, dê uma perspectiva, coloque uma perspectiva, coloque um futuro para eles. Esse é o tempo ideal, eles não vão ver isso, como eles também não foram a nação ideal. Não vão ver isso aqui, mas que eles esperem o templo, que é Jesus Cristo, que venha pela primeira vez e pela segunda vez também. A profecia de Ezequiel abrange esses lados todos.
Fala sobre o altar, as cerimônias ali no altar também, o que vai ser oferecido para purificar o altar, o novilho e tal. Eu não vou me ater a esses detalhes aqui agora. E o 44, que é o capítulo que a gente vai ver depois do intervalo, então já vem com uma outra pegada. Vai falar sobre o ministério. Então agora Ezequiel não escreve mais sobre detalhes do templo. Agora ele vai falar sobre os sacerdotes e tal, e vai terminar de uma maneira muito linda este bonito livro. Um rápido intervalo e a gente volta com o capítulo 44. Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, depois desse intervalo que você assistiu e não no YouTube, né? No YouTube não tem intervalo, ou não aparece intervalo, mas para que você saiba um pouquinho mais sobre as ações da Rede Novo Tempo. E agora estamos de volta para estudarmos juntos o 44, um bonito capítulo também, nesta visão do 40 ao 48, finalzinho do livro de Ezequiel. A gente encontra lá o santuário no lugar alto, um santuário que não foi construído com essas medidas, as medidas foram outras. Era um santuário ideal, com uma planta enorme de 259 metros, um quadrado de 259 metros cada lado, que ficava dentro de um muro grande de 1.555 metros, um local enorme. Né? Só o tabernáculo dá uns 12 campos de futebol aí mais ou menos. Então era bem grande o tabernáculo, tendo os pátios, né, externo e interno e tal, as câmaras, as salas e tudo mais. Mas é um capítulo muito, muito bonito. Nós queremos dar um abraço especial para você que é Anjo da Esperança e que ajuda a Novo Tempo a cumprir o papel de pregar, como já disse, em português e espanhol para todo mundo. Aqui está um telefone, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como se tornar um Anjo da Esperança. Tá aí, a informação você vai ter imediatamente ao ligar para esse número. Queremos lhe dar um brinde em nome da TV e dos Anjos da Esperança. Trata-se desse DVD Paulo, Mensageiro da Cruz, 15 temas lindíssimos que o pastor Gilson Brito preparou para que você pudesse crescer espiritualmente e tirou das epístolas das cartas de Paulo, tá bem? Ali então nós temos um material muito interessante. De vez em quando sai um barulho por aqui, eu estou gravando em casa, eu mudei de apartamento aqui na Vila Andrade, região do Morumbi, e o cenário está um pouco diferente, alguns estão estranhando aí, o quadro não está aqui, essa parede talvez não vá um quadro, foi o melhor lugar da casa que eu achei para a gente poder gravar aqui o nosso programa querido, um capítulo da Bíblia todos os dias. Deseja o DVD? Escreva para este WhatsApp aqui e você vai recebê-lo gratuitamente. Não é? O importante hoje. Coloque o nome de um amigo também. Vamos lá ao 44. Então o 43 termina com os detalhes, né? Os detalhes do templo, dá mais alguns detalhes do altar e tal, que era um local importantíssimo no templo, né? Ali acontecia o sacrifício, o sangue era queimado ali, molado ali, né? E ele é fundamental. Alguns até enxergam neste templo ideal a figura de um homem ali, né? Colocam lá os bracinhos, as pernas e tal. É interessante isso daí, não tem nenhum significado, mas é interessante porque o centro deste quadrilátero é o altar. E terminando isso, onde foi iniciada esta visita, esta visão de Ezequiel, então começa agora o 44 falando sobre as reformas no ministério do santuário. Então, importante o local? Importante o local. Detalhes? Detalhes. Num alto monte, padrão elevado de Deus, padrão elevado de Deus. Sem a presença e a glória de Deus serve para alguma coisa? Não serve para nada. Então Deus inunda com a sua presença. E agora ele diz assim, agora vamos falar sobre aqueles que vão trabalhar e vão ser os intermediários, aqueles que vão ensinar o povo, aqueles que vão aceitar o sacrifício e vão viver disto.
Então aqui é uma lição muito grande da exclusividade do trabalho. E se você é engenheiro, advogado, professor, construtor, marceneiro, piloto, sei lá, trabalha em restaurante, trabalha em casa, que tem muito trabalho em casa também, né? Não importa. Não importa nada disso. Se você não viver 24 horas o ministério de Cristo, se você não viver 24 horas o cristianismo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deus diz assim, você tem que viver 24 horas. Agora eu tenho um povo exclusivo, são os levitas, que vão trabalhar lá dentro, os príncipes e tal, que vão trabalhar ali dentro, os curadores e tal. Vamos falar da porta oriental. Fica fechada, porque Deus entrou ali, ninguém mais entra, só Deus entra ali. Lugares específicos, né, onde algumas coisas deveriam acontecer, a porta permanecerá fechada, diz o verso 2. Então vamos ver aí, você vai trabalhar lá? Então quais são as suas qualificações dos ministros do santuário? Não é? Ele vai falar uma coisa aqui que aparentemente é discriminatória, mas não é se a gente for entender direitinho. Né? Olhei, eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Se a casa é do Senhor, a glória do Senhor enche a casa. Se a sua casa é a casa de um cristão, a glória de Cristo tem que encher a sua casa. Você, como cidadão do reino de Deus, deve viver no lugar onde você vive com a glória do Senhor, o ambiente do Senhor. Eu gosto muito de um livro chamado Lar Adventista, né? Um livro Lar Sem Sombras também, como foi traduzido, mas que diz que o Senhor gosta de estar presente em nosso lar. E nós devemos convidá-lo para assumir a liderança do nosso lar, para estar ali, para estar conosco. Então diz assim, ouve, note bem, verso 5, a glória do Senhor está aí, hein? Olha aqui, a glória do Senhor está aqui, e vocês já no passado fizeram tantas coisas erradas. Lá no passado vocês queimaram incenso e queimaram sacrifícios e fizeram sacrifícios aqui para outros deuses. Fora daqui até fizeram sacrifícios humanos de filhos. Olha, nada disso pode acontecer neste templo ideal, com Israel ideal. E como isso não foi possível, também o templo ideal não foi construído. Então, note bem, cuida as leis, observe as leis que eu estou dando aqui. Quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. Quer dizer, no templo, para o exercício da função, atentem, só podem entrar ali pessoas que estão consagradas a Deus. E diz assim, o estrangeiro não pode. Por quê? Bom, aqui a gente pode fazer uma ligação com Canaã e o que acontecia em Canaã e o que aconteceu em Canaã. Deus disse, não fique com ninguém desse povo. Esse povo deve desaparecer, porque eles vão influenciar vocês. Não se casem com esse povo. Mas o que o povo fez? O povo de Israel se casou com o povo, fez com que alguns fossem seus escravos. E os deuses desse povo, ou digo melhor, destes povos, os deuses começaram a ser os deuses do povo de Israel. E ele disse assim, olha, nenhum estrangeiro vai trazer Deus para cá, um Deus para cá, porque eu sou o Deus de Israel. Os ídolos adorados, vocês introduzem, verso 7, porquanto introduziste estrangeiros incircuncisos de coração. Então, o que é circuncidado de coração pode, né? Claro que pode. O incircunciso de coração estrangeiro é que não deve ministrar no templo. Só deve ministrar no templo aquele que crê que a glória do Senhor encheu o templo. Que o Senhor está num monte alto e elevado, tem altos padrões. Só esse. Por quê? Porque se eles entrarem vão profanar, diz aqui o verso 7. O verso 8 diz assim, constituístes em vosso lugar estrangeiros. A função que eu dei para vocês, como levitas, sacerdotes, vocês deram para os estrangeiros e eles trouxeram os deuses deles. E que procuração é essa? Eu não passei procuração para ninguém falar em meu nome.
De jeito, então, os estrangeiros não devem entrar. E aqui faz essa questão, nenhum estrangeiro idólatra deve entrar, para manchar o meu templo como foi manchado aí no passado. Coisas horríveis aconteceram ali, e vocês até sacrifícios humanos fizeram. Coisa horrível. Esse templo é meu. Até os capítulos anteriores aqui, vão colocar a planta dos meus pés ali. Eu encho todo o templo. Então, quem for trabalhar comigo tem que saber que as coisas são santas. Então, vocês, sacerdotes, sabe o que vão fazer? Os sacerdotes que até foram, que não cumpriram, mas são da linhagem sacerdotal, vão ficar de guardas na porta. Vão ter um outro tipo de trabalho, vão ficar como guardas na porta. Eles não vão entrar mais para ministrar. E quem ministra? São os sacerdotes, aí verso 15, do 15 ao 27 tem os deveres. Mas logo de cara aparece Zadok, os filhos de Zadok, levitas, filhos de Zadok, serão os que vão executar o meu trabalho dentro do templo, serão os sacerdotes, porque vocês não queimaram nem a gordura nem o sangue. Vocês fizeram do seu jeito. Meu querido, minha querida, só tem um jeito. Eu gosto muito do Gilvan, meu amigo querido, Gilvan Correia. Trabalhamos juntos por muitos anos. Ele tinha uma frase que ele dizia assim: não tem jeito errado de fazer a coisa certa. Tem que fazer certo. Não tem jeito. Vai fazer errado para fazer a coisa certa? Aplique isso em tudo. Pagamento de impostos, tudo. Não tem. Então eu vou escolher de Zadok, que é levita, os meus sacerdotes, os filhos dele. Vão começar um novo sacerdócio. Porque aquele ficou todo corrompido. Eles, verso 16, entrarão no meu santuário e chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Deus precisa de pessoas que estão dispostas a cumprir as suas prescrições. Ah, mas então eu tenho que ser um robô? Não. Porque são as melhores. Se você, em sã consciência, olhar para as prescrições de Deus, você vai dizer, realmente, tinha que ter passado por isso mesmo. É isso, é assim que funciona. Então, os sacerdotes têm deveres agora, vão trabalhar dentro do laço, mas tem que ser da linhagem de Zadok. E aqui fala sobre as vestes, verso 19, verso 20, quer dizer, não usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo também. Então, eles não podem andar com as vestes que são usadas dentro do templo, fora do templo. E aí vem, verso 20, não raparão a cabeça. Quer dizer, vão deixar crescer o cabelo. Nem deixarão crescer o cabelo. Então, médio, né? Antes, como convém, tosquearão a cabeça. Simples, não rapar. Aqui na cabeça há a proteção. O cabelo é a proteção, né? Nenhum sacerdote beberá vinho. Tem que ter a mente lúcida. O vinho pode estar fermentado. Naquele tempo tinha essa questão do vinho. A palavra hebraica para vinho não faz distinção entre o que é fermentado e o que não é fermentado. Mas não beberá vinho. Até no dia de Jesus, o vinho era usado para purificar a água. Por isso que Paulo fala a Timóteo, bebe um pouco de vinho, quer dizer, coloca um pouco de vinho na água para purificar, não tinha cloro naquela época. Não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa real ou viúvas de sacerdote. Por quê? Porque elas entendem. Elas sabem como deve ser a função. Não se case com uma estrangeira que não vai entender o sistema, o ritual do santuário. Poderá colocar tudo a perder. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Vocês serão instrutores do povo. Não serão só intermediadores, vocês serão instrutores do povo. Então essa era a ideia para o templo ideal. E o que os rabinos faziam? Eles também orientavam o povo. Depois de ser ele purificado, contar-se-lhe-ão 7 dias. Então aí vai falar um pouquinho sobre
se ele passa perto de uma pessoa morta, questão de purificação aqui, né? Eles vão servir para julgar as pessoas. Quem tiver um problema, quem tiver uma contenda, eles vão receber a apresentação, eles vão fazer, aliás, a apresentação da oferta quando forem realizar o seu trabalho. Então, como dar para Deus o mais importante? Porque agora o finalzinho vai falar que os sacerdotes levitas não têm herança, Deus é a herança deles. Eles não têm terra, eles não plantam, porque eles vivem do Evangelho, da pregação, e quem vive do Evangelho deve ser sustentado pelo Evangelho. Não lhes dareis possessão em Israel, eu sou a possessão deles, eu sou a herança deles. Então, nas ofertas de manjar, eles vão tirar uma parte, vão comer das ofertas. O melhor de todos os primeiros frutos, verso 30, de toda espécie, toda oferta serão dos sacerdotes. O melhor. Não comerão os sacerdotes coisa alguma que de si mesma haja morrido ou tenha sido dilacerada de aves. Então, ela tem que ser morta para o sacrifício. Não morreu de doença, então vamos comer. Não. Ou morreu de velhice, também não. Ou foi dilacerado pelos animais, não vou comer. Só aquele animal que for propositalmente usado. Que oferta você está dando a Deus? Qual oferta que presta para Deus? Você está dando lá quando sobram as últimas moedas. Isso quer dizer que seu coração não tem Deus em primeiro lugar. Porque o primeiro lugar tem que ser de Deus. A oferta da sua vida, do seu tempo, dos seus talentos, dos seus recursos deve ser direcionada a Deus. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos por essas características e nós somos chamados a sermos sacerdotes hoje. Que o Senhor nos imbua com esta visão clara, majestosa da tua grandeza. Que possamos ser apoiadores teus na pregação do Evangelho. Fica conosco, dá-nos alegria da tua palavra, de estarmos juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você fica com a música agora e a gente volta amanhã com o próximo capítulo. Até lá! Deus conosco, Emmanuel, nosso Senhor, meu Deus, Criador.